Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quarta-feira, que Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro, terceira rodada pros tricolores, né? Teremos São Paulo de um lado, Grêmio do outro, às 9h30 da noite, no estádio do Morumbi, com promessa de um bom público. São Paulo deve vir a campo aí com os titulares na cabeça do Hernan Crespo, obviamente fazendo toda aquela rodagem de elenco que a gente já está conversando aí com vocês. São Paulo vem de uma maneira positiva em relação aos últimos jogos, o Grêmio também vem bem, tá bom? São Paulo que já vem de 4 jogos sem perder, o Grêmio que estreou no Brasileiro perdendo para o Fluminense, mas na segunda rodada acabou goleando o Botafogo e vem também de vitória no último jogo do Campeonato Gaúcho por 1-0. O Grêmio tá com o destaque do Carlos Vinícius, né, que a gente já falou recentemente aqui, que foi um jogador que inclusive esteve próximo de reforçar o São Paulo não quis fazer o investimento e hoje ele é o artilheiro do Brasil vestindo a camisa do Grêmio, né, um jogador que está num auge, né, que está jogando muita bola, fazendo muitos gols, é o artilheiro do Brasileirão neste momento com 4 bolas nas redes em apenas 2 partidas. O jogador está vivendo uma fase assim que é realmente uma das melhores de sua carreira, então é bom a gente ficar de olho no Carlos Vinícius aí, atacante gremista. Já o São Paulo, como eu falei para vocês, vem de uma sequência boa, entrou na zona de classificação no Campeonato Paulista, tem 4 pontos em 2 rodadas no Campeonato Brasileiro e hoje defende essa sequência aí de invencibilidade dentro do nosso estádio. Então a expectativa para hoje é boa. São Paulo vai encarar um adversário duro, um adversário difícil, mas a gente sim tem uma expectativa de conquistar os 3 pontos em cima do nosso rival de hoje à noite. Beleza, rapaziada? Deixa aí nos comentários o seu palpite, né? Quanto você acha que vai ser o jogo, quem você acha que vai fazer os gols. Se você acertar, não esquece de, além do palpite, você deixar o seu nome e a cidade de onde você fala. Porque se você acertar, a gente vai estar mandando um salve para você no vídeo de amanhã, sem falta. No vídeo de amanhã, quem acertar, mas ó, não vale também tentar enganar a gente, né? Porque às vezes acaba o jogo, a rapaziada vem comentar, alemão, o jogo vai ser tanto. A gente acompanha, né, os comentários. Então, rapaziada, deixa aí nos comentários já de imediato quanto vai ser o jogo, quem você acha que vai fazer o gol. Se você acertar, você ganha aí um salve pro próximo vídeo. Vamos trazer uma atualização sobre o Alisson, né? Que muita gente está perguntando, né? E aí, alemão, como é que tá essa situação? O jogador teve próximo do Corinthians, teve próximo do Santos nesses últimos dias, né? O Santos acabou aí fechando outras contratações, está de olho no jogador. Como é que fica essa situação internamente? Como é que tá essa situação passada para a diretoria? O Alisson vai sair do São Paulo, galera. Pela informação que a gente obteve aí, o jogador será negociado. A ideia da diretoria é um alívio na folha salarial, né? O Alisson que praticamente está sem clima com o tricolor paulista, a torcida realmente criticando bastante, o jogador não vem sendo relacionado para os últimos jogos, alguns por conta das negociações com Corinthians e Santos, outro por conta de opção também, né? O jogador, de fato, deve deixar o São Paulo e foi, né, sondado recentemente, inclusive uma troca com a equipe do Atlético Paranaense, né? A gente falou bastante sobre o Alisson no Corinthians, a gente falou nos últimos dias sobre o Alisson no Santos e agora surgiu a possibilidade do Atlético Paranaense, né? O Atlético estava, né, atento à situação. O São Paulo sondou o Zapelli, meia argentino da equipe do Atlético, que na última temporada foi um dos grandes destaques da Série B. Ele já jogou a Série A, né? No ano que o Atlético foi rebaixado, ele já jogou muito bem a Série B na última temporada, começou bem também aí com a camisa da equipe. E o São Paulo fez uma sondagem pelo jogador e em contrapartida o Atlético Paranaense fez uma sondagem aí pelo Alisson para entender as condições do negócio, né, galera? Não deve ser envolvida uma troca, né? Essa troca neste primeiro momento ela está descartada, só que a gente sabe que muita coisa pode mudar aí no futebol. A gente viu, por exemplo, aí São Paulo estava tentando trocar 3 jogadores com o Botafogo, né? Tentou aí uma negociação entre troca também com o Corinthians, acabou não acontecendo, mas a gente sabe que muita coisa pode mudar. Mas neste primeiro momento, São Paulo buscando um meia, né? A gente falou nos últimos dias sobre o Cauli, falamos ontem sobre o Alan Guimarães do Moreirense, que vai ficar livre no mercado e o São Paulo já está de olho. E o São Paulo ficou de olho aí também no Zapelli, só que o jogador tem umas condições um pouquinho mais altas financeiramente falando para que a gente consiga fechar essa contratação. E aí o Atlético está de olho no Alisson, né? Vale destacar que o Atlético nessa temporada também levou o Luiz Gustavo, tá bom, rapaziada? Então o Alisson de fato deve sair, o São Paulo pensando numa aliviada em uma questão de folha salarial, o negócio pode sim acontecer. Então vamos deixar aí nos comentários as opiniões de
de vocês, né, para a gente falar sobre isso nestes próximos vídeos. O São Paulo ainda está de olho, né? Muita gente perguntando também sobre o vídeo de ontem. Sim, no Marcos Leonardo. São Paulo está atento sim à possibilidade, só que entende a dificuldade, né? O jogador, só para a gente ter noção, ele quase foi reforço do Atlético de Madrid, só para a gente entender o patamar, só para a gente entender aonde a gente está pisando, né? Se o cara seria reforço de um clube como o Atlético de Madrid, então não vamos ter jogo fácil, né? O jogador de fato será negociado pelo Al Hilal, isso aí está confirmado, a gente falou para vocês sobre isso no vídeo de ontem, né? O Benzema chegou e é muito difícil você bater de frente com um cara que já foi eleito o melhor jogador do mundo, né? Então, o Marcos Leonardo deve de fato aí ser negociado e o São Paulo está atento à possibilidade, mesmo entendendo a dificuldade. São Paulo pode poder contar aí com o poder da fé e com o desejo do atleta, né? Só que o atleta também tem olhares para um retorno ao futebol europeu. Eu sinceramente me surpreendi quando a negociação com o Atlético de Madrid não deu certo, porque já estava nos últimos ajustes, estava nos últimos detalhes, o negócio sendo bem encaminhado, acabou que deu uma melada aí, né? O Al Hilal segurou um pouquinho, mas depois, com a possibilidade do mercado árabe, contratou aí o Benzema. Não estava num primeiro momento assim o plano de contratar o atacante francês. Isso mudou o rumo do Marcos Leonardo, tá bom, galera? Vamos aguardar, a janela aí tá com muita coisa acontecendo, né? A gente sabe que neste mês de fevereiro ela é um pouquinho mais calma, mais pacata do que em relação a dezembro e janeiro, né? Que é muito jogador saindo, muito jogador chegando, janela aqui do futebol brasileiro junto aí com a janela do futebol europeu, aí janela árabe também, então tem muita coisa acontecendo aí, o São Paulo tá de olho, só que é uma negociação com uma menor probabilidade de acontecer, tá bom, rapaziada? Então só para você ficar ciente aí, né? Só para você ficar por dentro e sempre 100% atualizado, né? Quem acompanha o canal do Alemão sempre sai 100% atualizado de todos os vídeos e a gente vai trazendo essas informações, essas apurações para vocês. Uma apuração importante que a gente vai trazer no vídeo de hoje também para você é sobre o Centro de Treinamento de Cotia. Teve muitas críticas de que o centro estaria largado e isso foi evidenciado quando a equipe fez a pré-temporada por lá. Ano passado, né, em 2025, a gente fez a pré-temporada nos Estados Unidos. Como esse ano o calendário era um pouquinho mais apertado, também obviamente por conta dos custos, São Paulo fez a pré-temporada lá no Centro de Treinamento de Cotia, né, antes de estrear contra a equipe do Mirassol no Campeonato Paulista. E a gente viu aí o gramado realmente muito ruim, gramados com muitos buracos, às vezes até composto por areia ali, né? Os caras colocam aquela areia, banco aí sem nenhuma manutenção, banco de reserva, e tem inclusive alguns lugares dos gramados que tem até cogumelo crescendo, né, rapaziada? Isso aí, de fato, é uma vergonha para a instituição, né? Os gramados aí que a gente está cuidando das nossas joias, né? Então, o São Paulo tem ali todas as categorias até o sub-20 no Centro de Treinamento de Cotia sendo tratados desse jeito. A gente sabe, né, que é um alto custo de manutenção, só que o São Paulo faz esse investimento mensalmente, né? Então, se esse dinheiro não chegou, se está acontecendo isso, o que será que aconteceu? E a gente já teve problema de investigação, inclusive com o diretor adjunto das categorias de base, o Douglas, né, que acabou saindo, fugiu para os Estados Unidos. Esse é o português, claro, porque quando ele foi procurado, quando foi feito ali o mandado de busca e apreensão na casa dele, ele disse que estava viajando, mas nada disso, ele fugiu para os Estados Unidos, né, rapaziada? Então, é de fato situações que vão complicando cada vez mais a nossa instituição, cada vez mais a nossa história, né? O clube que do tamanho do São Paulo, que não faz uma manutenção para cuidar da sua garotada, que é um dos seus maiores patrimônios, né? O maior patrimônio, na minha visão, é o torcedor, e um dos seus maiores patrimônios são aí essas categorias de base, né? Porque as categorias de base que muitas das vezes sustentam o clube lá em cima, que muitas das vezes trazem joias, né? Para dar uma respirada financeiramente falando. Então é de fato um absurdo que os profissionais tenham tido que ir lá treinar para notar que estava largada as traças. Basicamente falando aí, o Centro de Treinamento de Cotia, alguns campos, alguns bancos ali de reservas. Então realmente é lamentável que isso aconteça aí com o São Paulo. E parece que a pior notícia do Tricolor é sempre a próxima, né? A gente fala uma notícia horrorosa e aí a gente fala, pô, não tem como piorar. Aí vem a próxima notícia que ela é 2 vezes pior. Aí, pô, a gente fala, não, agora não tem mais como, agora já chegamos no fundo do poço. Aí a próxima notícia é pior, né? Eu acho que não vai ter nada mais absurdo do que igual foi na estreia do Campeonato Paulista, que enquanto São Paulo estava sendo humilhado
humilhado em campo pelo Mirassol ou a gente estava numa reportagem policial no Fantástico na Globo. Então, de fato, é o fundo do poço que o São Paulo chegou. Eu só não falo fundo do poço porque a gente não foi rebaixado, nem no próprio Paulista, nem no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que seria, assim, a pior mancha da história do nosso clube, porque, de fato, são vergonhas, são vexames, são humilhações que a gente vem passando aí frequentemente. Graças a Deus tivemos bons resultados em campo nas últimas partidas, mas a gente não pode esquecer os bastidores também, não, rapaziada? Então, peço para você, se quiser acompanhar todos esses bastidores diariamente e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Todo mundo que nos acompanha, deixa aquele like, deixa os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fiquem com Deus, grande abraço, volto amanhã com muito mais novidades. Valeu!